Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao Python Brasil 2021. Eu sou a Davine e serei anfitriã. E eu vou começar aqui com a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, estou usando um fone de ouvido preto, estou com o cabelo preso, também estou usando uma blusa amarela com uma imagem de um leão. Antes de começar, vou dar alguns recadinhos especiais aqui para vocês. Nesse ano, a Python Brasil está apoiando Mãe das Favelas. Para você acessar o link de doação, é através do QR Code que vai te levar para a tela do Eventbrite. O QR Code está aparecendo aí na tela, é só acessar que você vai entrar na página ali para poder fazer essas doações para a ONG Mãe das Favelas. Hoje haverá também duas palestras relâmpago, uma às 17h30, que vai ser através da trilha Angélica Ross, e outra através do link do Keynote. Procura através ali do Discord para poder participar dessas palestras relâmpago. Quero convidar também todas as mulheres para a Assembleia Anual das Paileiras Brasil, que vai acontecer no sábado, às 18h15, no Discord do evento. Essa assembleia será exclusiva para as mulheres, mas não será para todas as mulheres que também nunca participou da comunidade da Paileiras. Está aberto para poder participar. Vai ser realizado no sábado, através do Discord, no canal ali da Paileiras Brasil. Tá todas as mulheres convidadas a participar dessa assembleia que vai acontecer no sábado. A nossa palestra de hoje, a nossa palestrante de hoje, vai ser Ana Paula da Silva Mendes. Seja muito bem-vinda a Python Brasil. Obrigada. Todo mundo me ouve bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ela vai autodescrevê-la agora, depois eu vou apresentar a bio da Ana. Só um momento, eu vou compartilhar a tela aqui para ficar mais fácil. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos curtos, avermelhados, mas desbotando. Estou com uma camisa cinza, com um batom vermelho. No meu fundo, metade é azulejo marrom, metade da parede é laranja. Tenho 2 quadros, uma é a Ada Lovelace e outro é a Grace Hopper. E atrás eu tenho um quadro de acrílico branco. Minha outra descrição. Obrigada. A Ana, ela trabalha na empresa TalkWorks, ela é consultora, ela também é formada em ciência da computação pela UFPI, é técnica em desenvolvimento de software pela FPI, pesquisadora na área de inteligência artificial. Um recadinho antes de ela começar a fazer a palestra, todas as perguntas para ser feita ali para a Ana será feita através do Discord. Eu irei coletar as perguntas e no final da palestra eu vou falar para ela para poder responder. Então, quem não está inscrito, procura escrever, procura participar da Python Brasil desse ano. Compartilha o hashtag ali no Twitter, nas redes sociais, PyBR 2021. E para você encontrar a grade desse ano, ou para você fazer inscrição, é através do site 2021.pythonbrasil.org.br. Agora o palco é todo seu. Obrigada. Já fui apresentada, né? Sou desenvolvedora consultora na TalkWorks. Só uma correção, ainda sou estudante de ciência da computação na Universidade Federal do Piauí, mas já sou formada como técnica de desenvolvimento de software pelo Instituto Federal do Piauí. Estou há um tempinho já na comunidade, participando desde 2016. E
participei já como líder no projeto Colaboradados, também ficou bem conhecido na comunidade. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse tema, né, o HTTP. Então, a gente vai desbravar o HTTP com HTTP Server. Essa palestra surgiu de um trabalho acadêmico, um trabalho de uma disciplina chamada de Sistemas Distribuídos, e eu usei Python, o professor deixou super livre para a gente usar qualquer linguagem, mas usei a queridinha, que eu amo. E achei que seria relevante trazer esse conteúdo para pessoas que querem entender um pouco mais sobre o protocolo HTTP com uma ferramenta mais simples, já que no nosso dia a dia, dentro do mercado de trabalho, geralmente a gente usa frameworks e, independente da linguagem, eles já vêm prontos com várias abstrações, sejam elas de protocolos quanto de segurança. E o objetivo aqui não é montar uma coisa do zero e que essa aplicação seja melhor do que com frameworks. Isso não vai acontecer, porque a gente não vai fazer implementação de segurança e outras camadas de abstrações, apenas para entender como funciona um pouco do HTTP. Vou passar aqui. Esse é o sumário, né, da palestra. Ela visa dar uma introdução do protocolo de aplicação HTTP com a lib do Python, HTTP Server, mostrando um exemplo prático. Vou mostrar um servidor de mensagens bem simples. Então, a gente vai passar pela introdução, falar um pouquinho do protocolo HTTP, um pouquinho da lib. A lib eu vou mostrar em si direto com código, então vamos ter aqui live code. Espero que dê tudo certo. Geralmente, live code dá problema. E um tempinho reservado às perguntas. Vamos à introdução. Não dá para se falar do protocolo HTTP sem citar a internet, a World Wide Web, né? O famoso www. A World Wide Web foi construída pelo Tim Berners-Lee, e vocês vão ver um pouquinho na frente que ele também foi quem fez o protocolo HTTP, porque uma está inerente à outra. O protocolo HTTP ele foi construído em cima do TCP/IP, assim como a World Wide Web. Inicialmente ela era chamada de Mesh e depois recebeu esse nome atual. E, basicamente, a World Wide Web funciona com, vamos dizer, esses conceitos, né? O HTML, que são os arquivos, os documentos que são transmitidos via internet, o HTTP, que é esse protocolo que faz justamente a transferência desses arquivos, desses documentos. As URLs, que são vamos dizer assim, as localizações desses documentos dentro de toda essa rede. O web browser, que vai dar uma visualização desses documentos na internet. Então, você vai conseguir ver esses documentos, você vai conseguir acessar. E o web server que vai disponibilizar, né? Vai disponibilizar via as requisições e vai levar como respostas. O protocolo HTTP. Ele foi criado um pouquinho depois da World Wide Web, a rede mundial de computadores. Foi justamente o protocolo de comunicação da World Wide Web. Foi também desenvolvido pelo mesmo criador, Tim Berners-Lee, durante esse tempo, esse intervalo de tempo, 1989 e 1991. Era inicialmente um projeto acadêmico no CERN que ele estava fazendo, mas isso teve um impacto tão grande, né, que passou a ser desenvolvido também fora do CERN e começou a ganhar aderência. E hoje a gente tem essa rede mundial de computadores no mundo inteiro, onde hoje a gente é possível estar aqui de forma remota, ainda durante a pandemia, fazendo essas palestras, o evento acontecer e acessar várias informações e documentos através da internet. O HTTP ele é um protocolo da camada de aplicação. Para quem não tem conhecimento um pouco sobre redes, existem as camadas tanto no modelo OSI como no modelo TCP/IP. O protocolo HTTP e vários outros protocolos de comunicação eles estão na camada de aplicação, que é a última camada tanto do protocolo, tanto do
modelo OSI quanto do modelo TCP/IP, que fica em cima do, se a gente for falar no modelo TCP/IP, fica em cima da camada de transporte, onde está o TCP e o UDP, que são os protocolos que vão funcionar como transporte, né? Mas o HTTP ele foi feito em cima do TCP, que é um protocolo seguro. E hoje a gente tem também o HTTPS, né? Que foi feito e criptografado com o TLS. Surgiu a necessidade porque quando estava no início da internet, começaram a surgir a ideia de se fazer e-commerce. Como se faria e-commerce sem um protocolo seguro? E aí foi criado com criptografia TLS, que a gente conhece também o HTTPS. Existe um fluxo do HTTP, a gente pode resumir em 3 passos, onde o cliente ele vai abrir essa conexão TCP, que vai ser usada para enviar uma requisição, comumente chamada de request. Pode ser uma requisição ou várias, e também pode-se utilizar as mesmas conexões já abertas. Isso eu vou mostrar um pouquinho como foi feito nas evoluções do HTTP, para no final receber uma resposta. Quando a gente tem o cliente e o servidor, eu não esquematizei aqui nesse exemplo, mas a gente tem entre o cliente e o servidor vários proxies. Esses proxies podem ser vários componentes dentro da rede, podem ser computadores, podem ser outros servidores, podem ser modems, roteadores, etc. E todos os documentos, as informações passam por todo esse caminho para se chegar onde você quer. E aí eu estou exemplificando de uma maneira mais simples. E aí, com essa maneira mais simples, a gente vai pensar só em enviar uma requisição e receber uma resposta através do protocolo HTTP. E o segundo passo seria que vai enviar uma mensagem, né, pelo HTTP. Aí, durante a evolução do HTTP, existiram várias versões. Na HTTP 2, essas mensagens elas são enviadas por frames. E esses frames não são legíveis para seres humanos. Mas antes, posteriormente a essa versão, essas mensagens que são enviadas pelo HTTP, elas são legíveis para o ser humano. E aí, finalmente, quando se chega no passo 3, a resposta é enviada pelo servidor, né? Então a gente recebe a resposta. E aí teve toda essa evolução do HTTP. Eu vou ler mais dessa outra tela porque aqui está pequenininho, mas a gente teve 4 versões oficiais, né, do HTTP, foi a 0.9, a 1.0, a 1.1 e a 2, e está ainda também em evolução a 3. Vou falar um pouquinho da 3, não coloquei a 3 aqui no slide, mas vou citar algumas curiosidades sobre ela. O 9, que foi conhecido como o protocolo de uma linha, ele não possuía versão. Só que para diferenciar dos outros, foi necessário se colocar, e colocaram 0.9. Ele é chamado de o protocolo de uma linha justamente porque na requisição, no request, só era enviado um método e um endereço para fazer essa requisição. Então, ele era feito só de uma linha. O único método que existia nele era o GET. E aí não precisava se especificar o protocolo, o servidor, a porta, porque quando se conectava ao servidor, ele já entendia que ele estava ali. Até porque a internet não era tão grande assim ainda, né? E a resposta ela era o próprio arquivo. Então, esse arquivo ele vinha em formato HTML. Hoje a gente recebe um body, a gente recebe body, cabeçalho, a gente recebe metadados, a gente recebe várias informações de uma resposta. E nessa versão não, nessa versão era apenas aquele arquivo cru. Então não tinha cabeçalho, né, como eu estava falando, e também não tinha um status, então não havia mensagens de erro. Essa mensagem de erro ela era incorporada dentro do arquivo. E aí essa foi a primeira versão que surgiu quando se começou a fazer o protocolo HTTP. Depois veio a versão 1.0,
que aí começou com a evolução dos browsers, né? Surgiu os browsers e os servidores. Então, ele tinha que passar a ter mais extensibilidade, ele precisava ser mais extensível. E quando a gente fala de algo ser extensível, um protocolo ser extensível, significa que começa a surgir nele cabeçalho. E esse cabeçalho, ele traz metadados, e esses metadados ajudam com essa extensibilidade. Então, essa versão enviada, ela já vem com a versão também na linha do request. Passou a existir a existência do status code, né? Passou a existir a existência dos cabeçalhos, que veio justamente essa extensibilidade, tanto nas requests quanto nas respostas. Os documentos eram diferentes de arquivos, HTML simples, eles poderiam ser enviados outros arquivos além de HTML. Bastava se especificar no cabeçalho. Hoje, quando a gente está mexendo com o formulário, a gente consegue até ver como a gente envia, né? No forma a gente coloca o tipo do arquivo e a gente pode colocar um arquivo além de HTML. E passou a surgir também a especificação, né? A primeira especificação, que são conhecidas como as RFCs, que são as especificações da internet, tem o protocolo do HTTP, e ele surgiu em 1998, é a RFC 1945. No 1.1, ele já foi se aprimorando mais, foram revisadas ambiguidades, teve as melhorias, então só no 1.1 foi que as conexões passaram a ser reutilizadas, foi adicionado pipeline. A pipeline significa que uma requisição pode ser enviada antes de se obter uma resposta. Então, consegue diminuir a latência da comunicação. O suporte às respostas fragmentadas. Eu posso receber respostas fragmentadas para depois juntar. Mecanismos de controle de cache. Então, começou a surgir a cache, né? Eu vou falar um pouquinho mais na frente, porque alguns métodos eles têm armazenamento cacheável. A negociação de conteúdo, que é justamente de você poder enviar arquivos diferentes, né? Mas você também pode negociar entre o browser e o servidor a linguagem, a codificação, o tipo, e isso estabelece uma comunicação melhor entre cliente e servidor. E graças ao cabeçalho host, teve a capacidade de hospedar em servidores diferentes. Já no HTTP2, ele é muito recente, ele surgiu lá para 2015, não é tanto tempo assim. Foi o Google que implementou esse protocolo, ele fez um protocolo chamado SPDY, no início de 2010, e foi esse protocolo que serviu como base, né, para o HTTP2. A diferença vai ser que esse protocolo vai ser binário, ao invés de ser de texto, como os outros. Então, ele não vai ser lido e criado manualmente, vai ser através do servidor. Ele é multiplexado, as solicitações são paralelas, ele comprime cabeçalhos, assim, evita que envie informações duplicadas. Então, não vai ter sobrecarga e duplicação dos dados. E vai permitir que o servidor preencha a cache do cliente por meio de push do servidor. Aí, eu não coloquei aqui o HTTP3, mas o HTTP3 ele está em desenvolvimento. Ele é com base em um protocolo diferente, um chamado Quick. Esse Quick, ele é justamente com a ideia de ser mais rápido, mais eficiente. A diferença é que ele não está sendo feito com base no TCP, ele está sendo feito com base no UDP. E a diferença do TCP para o UDP é que o UDP ele faz uma entrega mais rápida, mas ele não é confiável, né? Tem a perda de dados no meio do caminho. E aí está sendo desenvolvido com ele. A ideia é justamente essa, é ser mais rápido. Mas é só uma curiosidade mesmo. A gente tem a requisição,
que eu venho falando, vai ser justamente o HTTP, ele define esse conjunto de métodos. Eles vão fazer solicitações, são requisições. Então, um cliente pode fazer uma requisição a um servidor e solicitar um determinado recurso. Esse recurso pode ser o arquivo, pode ser um documento, alguma coisa que ele queira receber, as informações que queira receber. E tem essas 3 características que um método precisa ter, né? Que ele pode ser seguro, ele pode ser idempotente ou armazenável em cache. Seguro, a gente entende que ele tem que ter integridade, né? Ele tem que ter todas aquelas regras de segurança. Para ele ser idempotente, significa que se eu faço uma requisição, ele não pode mudar o status do servidor. Ou seja, a requisição é feita, mas não é criado alguma coisa nova. Então, por exemplo, o post, ele não é idempotente, porque se eu faço uma requisição post, o que ela faz? Ela vai criar alguma coisa. Se eu fizer a mesma requisição, o que ela vai fazer de novo? Ela vai criar uma coisa de novo. Então, ela muda o status do servidor, ela não é idempotente. Mas o GET, se eu fizer várias vezes, ele é idempotente, porque ele sempre mantém o mesmo status do servidor, eu só estou buscando a informação. Mas pode confundir, por exemplo, o método delete. Por quê? Quando eu faço uma deleção, eu estou deletando um arquivo, estou deletando alguma coisa lá no servidor, depois dessa requisição, e aí ele me retorna um status, ele vai me retornar um status, vamos supor, 204. E aí depois, quando a pessoa tentar de novo fazer, ele vai me retornar um 404, um 400, vai me dizer que não existe mais aquele arquivo, aquela coisa que você queria deletar. E aí, isso muda o status do servidor? Não muda o status do servidor. A única coisa que você está recebendo diferente é o status code. E significa que mesmo que ainda assim, o delete ele ainda é potente. Mas não há garantia de que lá no lado da implementação do servidor, você está garantindo a idempotência do delete. Então, isso pode acontecer. E eu coloquei aqui alguns dos mais conhecidos. Existem mais métodos do que esses, mas coloquei os mais conhecidos. O GET, onde a gente faz uma requisição para ter na resposta, né, informações de alguma coisa. Então, a gente está recuperando informação. O RED é a mesma coisa do GET, a diferença é que ele não vem com o body da informação, ele traz o cabeçalho. O POST a gente faz, a gente está adicionando informação. O PUT a gente faz a substituição completa lá do payload na nossa requisição. O delete é para pagar alguma coisa. O options seria para você ter... você vai ter na sua response todos os métodos que são possíveis de você utilizar naquela aplicação, naquela API lá que você está mexendo. O patch, ele faz uma substituição por partes. Ele é diferente do put porque você pode substituir uma parte do payload. E a gente tem a response. A response vai ser justamente a resposta que você vai receber, né, quando o cliente ele vai lá e ele faz uma requisição para o servidor. Aquela requisição ela foi bem sucedida, ela vai retornar uma resposta com sucesso. Se ela não for bem sucedida, ela vai ter que retornar alguma coisa, né, alguma mensagem de erro, algum status code de erro, dependendo do protocolo HTTP, da versão do protocolo que você está utilizando ali. E tem vários, eu não ia trazer todos, porque nem dá tempo ler, nem dá tempo falar de todos, mas existem faixas, elas são agrupadas em 5 classes. Para 100 a 199, a gente tem respostas de informação. Para 200 a 299, a gente tem respostas de sucesso. Para mensagens de redirecionamento, a gente tem a 300 a 399. Para resposta de erro do cliente, a gente tem 400 e a 499. Para erro de servidor, a gente tem 500 e até 599. E aí, entre essas, a gente tem umas mais conhecidas, né? Da de sucesso, por exemplo, a maioria das APIs com a resposta de sucesso vai mandar o 200 como ok.
vai mandar a de redirecionamento, a gente às vezes tem muito 302. Para de erro no cliente, a gente tem 400, que é bad request, 404 é o not found. Geralmente de erro de servidor vem 500, então tem muitas dessas que são também as mais utilizadas. E para falar sobre o HTTP Server, a gente vai direto para o código ao vivo. Eu trouxe esse código já pronto, eu fiz algumas melhorias no código para mostrar, mas vamos ter em mente que esse código é uma exemplificação. A gente não está fazendo as abstrações, é só para mostrar como funcionam esses métodos do protocolo HTTP e como a gente pode fazer o roteamento, como a gente pode inserir alguma lógica nisso. E iniciar o nosso servidor. Eu trouxe também um cliente para vocês terem noção de mais ou menos o que é um cliente. Vou compartilhar outra tela agora para vocês verem. Vou puxar aqui a do código. E vocês vão ter que me dizer aqui no chat da organização lá se vocês estão conseguindo enxergar, né? Tá bom assim para vocês? Vou tentar diminuir só mais um pouquinho. Não consegui diminuir mais. Tá dando para vocês enxergarem assim, né? Eu vou falar primeiro de como a gente pode criar o nosso servidor. No servidor, a gente usa o HTTP Server, como eu tinha falado. Do HTTP Server, foi importado o Base HTTP Request Handler e o HTTP Server. Vou tentar explicar parte a parte desse código. Esse import e HTTP status, né? Para a gente ter aqui o status da response e o datetime para utilizar quando precisa de dados. Esse import methods é desse outro arquivo aqui, onde eu implementei os métodos, e vou mostrar depois. A porta eu coloquei a 8000, que é geralmente padrão, né? E aqui é só uma instância dos métodos, porque eu fiz como classe. Essa daqui é uma função que eu fiz auxiliar, essa getPath and carry params, porque eu preciso receber a URL, que é a URL de onde está o meu servidor, geralmente localhost, né? Tem localhost, a porta, 8000. E para me retornar a URL do endpoint que eu criei. Então, eu faço um split para dividir as duas quando eu tenho parâmetros e eu passo esses parâmetros na minha URL. E aí, no final, eu retorno o path, né, que eu estou utilizando do servidor e o meu endpoint. Nessa classe aqui, Request Handler, a gente primeiro precisa fazer o set dos headers. A gente precisa fazer por quê? Quando eu estou utilizando um servidor localmente e eu preciso fazer um cliente localmente, o CORS não permite que você consiga acessar. Então, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que especificar o content, eu tenho que colocar o CORS para ser liberado para todos os métodos. Poderia colocar também só os métodos que eu estou utilizando, mas... E os métodos que eu implementei para o meu servidor básico de mensagens. Eu fiz o get. Toda vez, em cada método desse, eu preciso estar chamando o meu set headers, que foi definido aqui, né? Eu estou chamando aquela função auxiliar que eu mostrei, onde eu pego o meu path e os parâmetros, porque alguns desses métodos, eles vão precisar dos parâmetros dos gets. Eu defini eles para fazer essas requisições com parâmetros. Eu defini aqui os meus routers, né? Geralmente lá no Flask ou no Django, a gente tem lá os nossos URLs. São também lá pelo Rails, conhecidos como os routers. E aí a gente pode definir ele dentro aqui do próprio método. E aí eu tenho onde listar todos aqueles que eu uso o get, né? Então, eu tenho da minha página inicial, onde eu vou obter um usuário, aliás, criar um usuário. Eu tenho um list e-mails
que é para listar todas as mensagens. Eu tenho para abrir uma mensagem. Todos esses são com o método get. Então, aqui eu chamar para acontecer a minha lógica, como se fosse o meu controller, mas lá no Django, né, a gente faz as views. E tem o post para salvar um usuário, para enviar um e-mail. Da mesma forma, eu faço 7 headers, e aí eu crio os routers, as rotas para cada um, e chamo o método que eu vou mostrar lá, a lógica básica para vocês. O put para fazer uma substituição, poderia ser o put, poderia ser o patch, né? Eu escolhi o put, porque estava na especificação do trabalho que tinha que ser o put, então eu coloquei o put. E fiz para responder uma mensagem, para encaminhar uma mensagem. No delete, a gente vai fazer justamente isso, o delete da mensagem. Então, eu também fiz por passagem de parâmetro. Então, precisei usar lá aquela função auxiliar. Poderia ter passado direto no body também, mas foi uma definição que eu fiz aqui. E o de options, ele vai ser para retornar algumas informações dos métodos que eu tenho disponíveis na minha aplicação, né? Então, ele vai me retornar que eu tenho o get, o post, o put, o delete. E eu tenho essa função que vai servir para startar o meu servidor e ele ficar rodando até que eu pare ele. Ele tem esse método serve forever, que é da própria HTTP Server, que deixa ele rodando infinitamente, só para se você parar ele. E esse print foi mesmo para auxiliar, que ele começou a rodar, está servindo nessa porta. E vamos lá ver os métodos. Só adiantando, o meu banco de dados não é um banco de dados. Para fazer um exemplo mais simples, eu usei JSON. Mas a gente poderia fazer essa implementação com qualquer banco de dados. Poderia ser um relacional, um não relacional. Então, poderia ter sido um Mongo, poderia ter sido um SQLite, que é simples, né? Usado no Django, por exemplo. Poderia ser um Postgres, MySQL. Poderia ser qualquer um. Mas, para ficar mais simples, eu usei. E só para entender como é feito, né? Como é feita toda essa aplicaçãozinha simples do protocolo HTTP, eu usei apenas o JSON mesmo para salvar as informações. Então, toda vez que a gente vai fazer uma requisição, eu tenho essa função auxiliar getRequest, porque ela precisa ser repetida em todos os métodos. Eu tenho que obter o tamanho do conteúdo, eu tenho que carregar a request, né, com JSON loads rfile, que vai carregar tudo dessa request. E eu tenho também que retornar uma response. Essa response é o contrário. É como se você estivesse abrindo o arquivo, fechando o arquivo e salvando. Mas não é isso, é enviando ali, pegando a request e enviando a requisição. E aí essas duas são auxiliares e eu uso em todos os métodos. E dentro aqui dos métodos, eu tenho como se vocês fossem comparar o Django, seriam as views, né? Seriam as views que tem toda a lógicazinha, mas poderia abstrair essa lógica para services. Aqui é um exemplo simples, então tá tudo aqui. Eu tenho um método para salvar o usuário, então eu tenho que chamar o getRequest, aí eu faço toda aquela lógica de abrir o JSON, eu vejo se na minha request tem esse dado que eu estou recebendo, se não tiver eu vou adicionar, e aí no final, se der tudo certo, eu vou retornar uma mensagem, vou retornar uma resposta de sucesso e vou mandar o que é que veio ali no request, que foi já adicionado no request para ser uma resposta. Se não der certo, eu coloco um success false e um erro de que o usuário já existe. Quando eu mostrar para vocês lá no Postman como funciona com essa API, vocês vão conseguir ver um status codezinho simples, mas aqui mesmo no payload da response eu não coloquei. Aí tem várias, as outras eu não vou especificar muito, senão não vai dar tempo, mas tem para obter o usuário, tem para enviar o e-mail, tem para listar o e-mail, para abrir o e-mail, para responder o e-mail, para encaminhar e para deletar. E esse código eu já disponibilizei no GitHub e posso mandar para vocês curiarem, se quiserem melhorar. Vou mostrar agora como eu starto esse servidor e como eu faço essas requisições, porque senão não vai dar tempo ainda para responder as perguntas e mostrar como funciona. Um pouco lento.
Mas com Python 3 server.py, que é o meu arquivo onde está ali meu servidorzinho, né? Eu consigo rodar. Vou tentar aumentar a letra. Vocês devem estar enxergando agora. Aqui eu startei o meu servidor, ele já está rodando. Quando eu startei esse servidor, eu posso fazer agora as requisições para ele e receber as minhas respostas. Eu já deixei elas prontinhas aqui, vou mostrar no Postman, que é mais rápido. Eu só não sei como aumentar a tela do Postman. Não sei aumentar de... Ah, dá certo. Vocês devem estar enxergando melhor agora, né? Eu tenho aqui eu tenho todas as minhas requisições aqui que eu fiz de exemplo lá. Por exemplo, a de criar usuário. Eu já tenho aqui o payload, vou mostrar para vocês como recebe a response. Ó. Ele já vem com success true, response e userana. E aqui vocês podem ver o status code dele. Para obter um usuário, gente, vamos aqui pesquisar a Ana, que já foi acabado de criar. Vou ter uma response também, dá para verificar que existe os headers, ó, enviado. E aí, para enviar uma mensagem, a gente não passa parâmetro, a gente passa o body, né, com um payloadzinho. E aí, tudo definido que foi criado na API. Se eu enviar para criar, ele cria, e aí, quando ele cria com ID e todos os outros parâmetros. Vamos supor que eu vou listar a mensagem. Ele lista a mensagem. Para abrir a mensagem, eu preciso daquele último que foi cadastrado, que me retorna com o ID. Vou pegar o ID rapidinho. E aí eu passo o ID aqui como parâmetro e eu consigo obter a resposta. Para responder uma mensagem eu também posso. Ó. Posso fazer por uma... Precisa ser respondido por um outro usuário, então eu vou criar um outro usuário. Vou criar a Paula. Criei a Paula. Vou responder a mensagem com esse usuário. Não tem implementação de segurança, então, assim, a autenticação é o próprio nome de usuário aqui. E eu vou colocar o ID da mensagem que eu quero responder. Vai me retornar mensagem de sucesso. Posso encaminhar uma mensagem para um outro usuário, para Maria aqui. Vamos criar a Maria. Criei a Maria, vou encaminhar essa mensagem, preciso do ID dela. Para criar a Maria. E eu encaminhei essa mensagem lá para Maria. Quando eu encaminho, eu tenho que essa mensagem, o ID dela, foi encaminhado para Maria. E aí tem todo um payloadzinho que vocês podem entender quando vocês lerem lá no GitHub. Eu expliquei tudo. Eu posso apagar a mensagem, vou apagar aquela mensagem que eu criei. E a mensagem foi apagada. O Options, como eu tinha dito, né, ele vai ser mais para ver... ele retorna realmente no content. Deixa eu ver se é no headers. Não lembro agora onde ele me manda... Vou fazer pelo seu URL, que fica mais fácil. Ele me retorna direto. Já vinha testando. Eu tenho aqui, ó, vou mostrar logo para vocês no GitHub. Eu tenho no GitHub toda a explicação dela. Eu tenho como roda, tenho todos os posts aqui, todos os endpoints, e você pode fazer com o seu URL data também, mas tem as requests e as responses. Vou fazer o do option direto. Fica mais fácil. Eu não vou achar. Achei. Que eu já tinha usado. Ó, ele me retorna aqui a resposta e aí nela eu consigo ver os métodos que são permitidos e todas as outras informações que vêm no cabeçalho. Era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, que eu queria mostrar funcionando. Vocês podem realmente ver funcionando melhor
pelo GitHub, então vocês podem testar com o seu URL no terminal, vocês podem tentar fazer no Postman ou qualquer outro que mostre uma API funcionando. E acho que tem 6 minutos, deve ter 5, alguma coisa assim. Mas a gente pode ir para as perguntas. Então, aqui no canal não tem ainda as perguntas, mas eu reforço novamente para todos que estão participando da Python Brasil, que está participando dessa trilha. As perguntas elas serão feitas ali no Discord, no canal dessa trilha. Eu irei ler aqui ao vivo para a Ana. Acho que aqui ainda tem alguns minutinhos. Corre lá que ainda dá tempo ainda de fazer algumas perguntas que eu acabo repassando aqui para a Ana responder ao vivo qualquer dúvida referente à palestra. Vocês vou enviar. Tem gente se inscrevendo. Quero enviar esse link, só não estou achando tudo direitinho aqui. Se vocês puderem me enviar lá no canal, fica mais fácil de eu enviar o link. Já que tem tempo, né, eu vou mostrar para vocês eu vou mostrar o cliente, porque aí fica legal de vocês enxergarem como funciona o cliente nesses 5 minutinhos. É bem massa. Aqui, o cliente foi uma aplicação com Ajax que eu fiz. Essa aplicação com Ajax, ela simplesmente se comunica lá com aquele servidor. Então, com essa paginazinha com Bootstrap, com Ajax e JavaScript, eu consegui fazer um cliente no navegador para acessar essa API lá no servidor. Então, eu posso aqui criar o usuário, posso consultar o usuário, ela vai estar aqui, né? Consulta e retorna uma resposta simples, posso enviar uma mensagem, posso listar a mensagem. E o interessante que eu queria mostrar para vocês é que, por exemplo, se eu vier aqui... Tem pergunta? Tem sim. Não tem pergunta, tem somente agradecimentos. O tempo já está quase estourando. Tem bastante agradecimento ali no Discord. A Juliane, ela agradeceu, falou parabéns pela palestra. O Cássio também agradeceu, falou excelente palestra. A Yara, que pena, ela chegou bem no finalzinho. Mas esse vídeo vai ficar aí no YouTube, dá um replay aí no vídeo, que dá para você voltar e ver o conteúdo que a Ana colocou para nós. E ela também vai continuar aqui no Discord, respondendo um pouco com vocês. Então, tem bastante agradecimento. A Raíssa também falou muito boa. E, bom, tá acabando aqui o nosso tempo. Nós agradecemos esse tempo que você teve aqui conosco, de passar um pouquinho do teu conhecimento para nós. Em nome da Python Brasil, agradece a sua participação. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Mais um ano aqui.